Fala galera, pessoal, nós vamos começar uma série de estudos, de figuras espaciais que são a inscrição e circunscrição de sólidos, tá? E aqui diz assim, existem muitas possibilidades para inscrever um sólido em outro. Daremos ênfase às inscrições e circunscrições de uma esfera. Os raciocínios apresentados nos conduzirão a algumas fórmulas. Seguinte, existem algumas maneiras a gente inscrever e circunscrever figuras espaciais. A princípio aqui nós vamos comentar sobre cubo e esfera, vamos enfatizar nesses dois aqui, certo? Uma esfera inscrita dentro de um cubo e depois um cubo inscrito dentro da esfera. Aqui foi comentado que os nossos raciocínios, nos conduzirão a algumas fórmulas. Só que eu quero dizer para você que você não precisa se apegar nas fórmulas, pensar em decorar essas fórmulas. Por quê? Porque as fórmulas que nós vamos chegar nelas são fórmulas e ideias já estudadas dentro da geometria espacial e geometria plana, tá, pessoal? Então, assim, são ideias que nós já entendemos, né? Um exemplo aqui que vai ser utilizado bastante aqui é relação de Pitágoras, tá? Então, assim, basta você entender a ideia do que é a figura inscrita dentro da outra, tá? E o que a gente consegue retirar disso, a gente consegue montar a fórmula sem necessidade de estar aqui, de ter que ficar gravando essas fórmulas, tá bom? Então vamos começar aqui, vamos falar sobre cubo e esfera, nessas duas, vamos enfatizar nessas duas aqui a princípio. Olha só, primeiro eu vou falar sobre a esfera inscrita no cubo. O que é uma esfera inscrita no cubo? É uma esfera dentro de um cubo, tá bom? Agora, quando eu falo em circunscrito, significa que, se eu falar esfera circunscrita a um cubo, certo? Então, nesse caso agora, aí o cubo estará dentro da esfera, tá? Mas aqui, esfera inscrita, quer dizer estar dentro, tá? Circunscrito, estar por fora, tá bom? Olha só, uma esfera está inscrita em um poliedro quando tangencia todas as faces desse poliedro. Nesse caso aqui nós estamos falando do cubo, tá? Então, quando eu tenho uma esfera dentro do cubo, essa minha esfera vai tangenciar todas as minhas faces. Ou seja, ela vai encostar aqui nesse ponto aqui, ela encosta nessa face da frente. Aqui vai encostar nessa face lateral, esse ponto aqui dela vai encostar nessa face aqui, esse ponto aqui vai encostar na face de cima do cubo, essa parte de baixo vai encostar na face de baixo e aquela parte lá de trás vai encostar naquela face do cubo lá atrás, tá bom? Vai encostar bem no meio certinho do cubo, tá? Então essa face aqui vai encostar bem no meio certinho, então sempre ela vai encostar bem no centro aqui de cada face do meu cubo, tá? Olha só, a esfera tangencia as 6 faces do cubo. Dizemos que a esfera está inscrita no cubo e também que o cubo está circunscrito à esfera, certo? Então, esfera inscrita a um cubo quer dizer que ela está dentro do cubo, certo? Agora, o cubo está circunscrito à esfera, quer dizer, o cubo está por fora, a esfera está dentro dele, então circunscrito está por fora, inscrito está do lado de dentro, tá bom? Então, essas duas coisas aqui estão complementando o que eu fui falando, que está demonstrando aqui na imagem. O que nós vamos utilizar aqui para calcular? Primeiro, seção plana, tá? O que é a seção plana? Tá vendo esse quadradinho bem clarinho aqui, cor verde? Aqui, quadradinho bem aqui. Ou seja, eu vou passar uma seção cortando esse cubo, tá? Bem no meio certinho, tá? Bem no centro aqui, aqui no meio certinho do quadrado. Eu vou dividir esse quadrado de cima aqui em duas partes. Cortando de cima para baixo aqui, eu vou cortar a face inteira de cima para baixo. Ou seja, quando eu faço esse corte aqui, eu vou obter essa imagem plana aqui, tá? Então, eu vou ter uma seção plana. Ou seja, quando eu cortei aqui, eu vou ter o cubo, quadradinho aqui, e a esfera encostando, nas 4 faces aqui do meu quadrado, Olha só. O diâmetro da esfera é igual à medida das arestas do cubo, ou seja, aqui é uma aresta do cubo, representa o diâmetro da esfera, tá vendo? Todas as minhas arestas do meu cubo representam o diâmetro da minha esfera, ou seja, 2 vezes o meu raio. Então, a aresta do meu cubo representa 2 vezes o raio, ou seja, o diâmetro da esfera, tá? Então, com isso a gente chega nessa fórmula aqui, 2 vezes o raio é igual a aresta do cubo, Então, o raio é igual a aresta dividido por 2, tá? Então, nós podemos trabalhar essa primeira formulazinha aqui. Básico, pessoal, só entender que, a aresta do cubo é igual ao diâmetro da minha
esfera aqui, no caso, meu círculo, né? Pronto, a formulazinha bem básica. O raio é igual a aresta dividido por 2. E realmente, ó, isso tudo aqui é a minha aresta. O raio é o quê? É a minha aresta dividido por 2, a metade da minha aresta. Pronto, certo? Agora eu vou comentar com vocês sobre o cubo inscrito na esfera. Agora o meu cubo estará dentro da esfera, ok? Aqui a esfera é dentro do cubo, agora aqui o cubo estará dentro de uma esfera. Uma esfera está circunscrita a um poliedro quando todos os vértices desse poliedro pertencem à superfície da esfera. Ou seja, aqui ele fala de poliedro, pessoal. Poliedro é uma figura espacial. Então aqui a gente está referindo ao que? A esfera e o cubo, né? Dois poliedros. Então, eu tenho aqui, ó, na verdade, que o poliedro aqui que ele se refere é o cubo, né? Então, olha só, todos os meus vértices aqui do meu cubo lá dentro tá encostando, né, na superfície da minha esfera. Tá vendo aqui? Esse cantinho encostou, esse aqui, certo? Esse aqui encostou aqui, esse aqui encostou aqui, esse aqui tá encostado aqui na frente. Não dá pra gente perceber isso, né? Porque a visão aqui a gente tá vendo de frente, né? Da mesma forma lá no fundo, tá? Olha só, os vértices do cubo pertencem à superfície da esfera. O que significa pertencer? Significa que ele está encostando na esfera, né? Dizemos que a esfera está circunscrita ao cubo e também que o cubo está inscrito à esfera, tá? Seção plana. No caso aqui do cubo, aqui quando eu fiz a seção plana aqui na esfera inscrita dentro do cubo, qualquer parte que eu cortasse aqui ao meio, eu estaria pegando essa mesma visão aqui, ou seja, eu vou pegar dois pontos onde a minha esfera está encostando. Por exemplo, se eu cortei essa seção aqui, ó, então tá vendo que a esfera está encostada aqui. Se eu cortasse assim, ó, por exemplo, ó, se eu cortasse a minha esfera nesse ponto aqui, ó, daqui até aqui na diagonal, eu estaria pegando o que? A esfera não estaria encostando, tá? Não estaria encostando, né, nas extremidades. A minha seção plana teria uma esfera que não estaria encostando nas extremidades. Do meu caso, ele seria um quadrado, seria um retângulo, né? Então, no caso, eu cortei a seção nesse ponto aqui porque eu preciso de um ponto onde a minha esfera está tangenciando, né, a minha seção plana. Agora, se eu cortar o cubo aqui, ó, nessa parte aqui, ó, eu vou colocar um cubo dentro de uma esfera onde o meu cubo não está encostando nas extremidades da minha esfera. Eu preciso que ele esteja encostando. Então, eu preciso cortar, seccionar aqui, ó, né, gerar uma seção onde esteja encostando. Então, eu preciso cortar na diagonal do meu cubo. Então, eu preciso cortar nesse ponto aqui, ó. Olha só, foi cortado assim, de cima para baixo, né? Cortou nesse ponto aqui. Por que cortou nesse ponto aqui? Porque esse ponto, olha só, meu cubo está encostando na esfera aqui, 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 aqui. Então, eu não posso cortar dessa forma aqui, não. Ó. Fazer igual eu fiz aqui, cortar metade do cubo. Não, se eu fizer isso, eu não teria, né, a minha seção encostando na minha esfera. Eu preciso disso, tá bom? Então, eu preciso cortar isso aqui na diagonal. Só que quando eu corto isso na diagonal do meu cubo, certo? Eu vou obter o quê? Um retângulo. Não mais um quadrado, e sim um retângulo, tá? Então, a minha seção plana vai acontecer dessa forma aqui, tá bom? Opa, que falta, apagou um aqui, ó. Olha só, um plano, então aqui é a minha seção, né, plana aqui no caso do meu cubo inscrito dentro da esfera. Um plano que passa pelo centro da esfera e contém uma das arestas do cubo, determinando um retângulo inscrito em um círculo. Então tá aqui, ó, né, esse desenho aqui que eu acabei de mostrar para vocês, ele vai gerar essa minha seção plana aqui, onde, olha só, daqui, ó, até aqui, ó, é o raio, ó, é o diâmetro, na verdade, né? Só que, ó, raio, então duas vezes o raio, certo? Aqui, ó, eu tenho o que? A aresta, é a medida da aresta do meu cubo. Então, essa medida aqui vale o A, tá vendo? Então, isso aqui é a aresta do meu cubo, ó, aresta do cubo, né? Essa diagonal aqui representa o diâmetro da minha circunferência, né, do meu círculo aqui, né, duas vezes o raio. E essa medida aqui, ó, é a diagonal de um quadrado, tá vendo? Essa medida aqui, ó, de E até G, tá vendo? Representa a diagonal de um quadrado. Então, tem aqui, ó, esse lado aqui do quadrado, lado, e aqui é a diagonal do quadrado. Quando a gente pega a formulazinha da diagonal do quadrado, a gente encontra que é lado raiz de 2. Aqui eu vou representar por A. Por quê? Porque nós estamos dizendo que o lado do meu cubo aqui, ó, é representado pela letra A. Poderia ser L de lado, né? Mas a diagonal de um quadrado é o que? Lado raiz de 2. Nesse caso aqui, o lado do meu quadrado está sendo A, então vai ser o que? A raiz de 2. Então aqui, ó, isso aqui é a diagonal do quadrado, A raiz de 2. Aqui é a aresta do meu quadrado A, aqui também é a aresta. E aqui é o diâmetro do meu, da minha circunferência, do meu círculo aqui, ó, da minha esfera, né? Então é duas vezes o raio. Então olha só,
A aresta do cubo, a diagonal de uma das faces e a diagonal do cubo, que coincide com o diâmetro da esfera, forma um triângulo retângulo, tá? Então, olha só, essa aresta aqui do meu cubo, essa diagonal aqui, ó, do meu cubo, né, de uma face do meu cubo, e, aliás, aqui é diagonal, né? E aqui, ó, no caso, a diagonal essa diagonal toda aqui, ó, representar essa diagonal. Aí eu vou fazer a diagonal da minha seção plana. Então, a diagonal da minha seção plana é isso aqui, ó, o diâmetro, certo? É o diâmetro, é o diagonal da minha seção plana. Aí aqui eu tenho essa base aqui da minha seção plana, representa a diagonal do quadrado aqui embaixo, que é a aresta, raiz de 2. E aqui eu tenho esse lado aqui que representa o meu A, que é a aresta do meu cubo, tá? Então, eu tenho uma relação de Pitágoras, que é o que, ó, olha só, vai ser a minha hipotenusa vai ser o quê? 2 vezes o raio, né, que é igual a aresta raiz de 2 mais aresta raiz de 2 ao quadrado mais aresta ao quadrado. Tá aqui, ó, 2 vezes o raio ao quadrado mais aresta ao quadrado mais aresta raiz de 2 ao quadrado. Desenvolvendo essa fórmula aqui vai ficar, vou resolver aqui primeiro, ó. Aqui eu faço, ó, 2 ao quadrado, 4. R ao quadrado, fica R ao quadrado, igual a ao quadrado, e aqui vai ficar, ó, esse 2 aqui corta com 2 da raiz de 2 aqui, certo? E o A fica ao quadrado, então vai ficar 2A ao quadrado. Okay? Então, tem aqui desse lado, a ao quadrado mais 2a ao quadrado, vai ficar 3a ao quadrado. O 4 aqui eu posso passar dividindo, agora vai ficar 3a ao quadrado igual a 4, e aqui vai ficar r ao quadrado. Agora eu posso pegar esse 2 aqui e jogar para esse lado aqui da equação, né, da igualdade, vai virar raiz. Aí nós vamos fazer aqui vamos ver quem pode sair da raiz, quem pode ser resolvido. Primeiro, esse A aqui, se eu cortar ele com isso, ele sai da raiz, então vai ficar A e o 3 fica dentro da raiz. E esse 4 aqui embaixo eu posso resolver, raiz quadrada do 4 é 2, então vai ficar o quê? Que o meu raio é igual a aresta do cubo, raiz de 3 sobre 2. Pronto, então eu chego nessa minha fórmula aqui. Então, ó, raio, certo? O raio da minha esfera. Quando eu tenho um cubo inscrito, né, dentro de uma esfera. Que fórmula que eu posso utilizar aqui? Que o raio da minha esfera é o quê? É a aresta do cubo vezes a raiz de 3 sobre 2, certo? Essa fórmula aqui que nós acabamos de encontrar, você pode chegar nela de outra forma. Olha só, a forma mais simples que tem, ó, de chegar nela, ao invés de você desenvolver isso aqui por um teorema de Pitágoras, olha só essa ideia aqui, ó. A fórmula anterior pode ser obtida diretamente observando que qualquer diagonal do cubo coincide com o diâmetro da esfera, não é? Então, olha só, a diagonal do cubo aqui, ó, a diagonal do cubo é esse cantinho de baixo até lá em cima. Ele vai coincidir com o quê? Com o diâmetro da minha esfera, porque desse cantinho até esse cantinho que representa o diâmetro da esfera. Então, olha só, ó, a raiz de 3, o que é a raiz de 3 aqui, pessoal? A raiz de 3 é a diagonal de um cubo. Quando você faz a diagonal de um cubo, você vai chegar numa fórmula, né? No resultado. É o que? A raiz de 3. Então, a raiz de 3 é a diagonal de qualquer cubo, certo? Vai ser igual ao diâmetro da minha esfera, ou seja, 2 vezes o raio. Então, agora eu pego esse 2 aqui, passo ele dividindo, eu vou chegar nessa mesma fórmula aqui, ó, tá bom? Mas nós temos que voltar lá no estudo de cubo e fazer diagonal do cubo. Nós vamos chegar em aresta raiz de 3, é a diagonal do cubo, tá bom? Que é igual a 2 vezes o raio. Então, tá aqui, a diagonal do cubo, tá aqui, ó, a diagonal do cubo é isso aqui, é 2 vezes o raio. Pronto, eu vou chegar na mesma fórmula, mas de uma forma mais simples. Ok, pessoal? Então, vamos parar por aqui nesse ponto, certo? E continuamos na nossa próxima aula, ok? E fui!